Adolescente atingido por tiro em ataque à escola no interior do Paraná apresenta melhoras. A Anatel começa a bloquear celulares piratas em mais de 10 estados. Ultrapassagem proibida termina em acidente com 4 mortos da mesma família em rodovia no norte do Paraná. E o Palmeiras vence o Cruzeiro e assume a liderança no Brasileirão. Fique com a gente, o Mundial News está no ar. Olá, uma ótima noite para você. O estudante Bruno Rafael Facundo, de 15 anos, que foi atingido na coluna durante o ataque a tiros em um colégio estadual em Medianeira, no oeste do Paraná, está consciente, mas não tem previsão de alta. Segundo informações do Hospital do Trabalhador de Curitiba, onde o adolescente segue internado, ele respira já sem a ajuda de aparelhos e está fazendo sessões de fisioterapia. A bala ainda não foi retirada do corpo e a cirurgia para a retirada ainda também não tem data prevista. A mãe do menor, que seguia acompanhando o filho, chegou a passar mal na noite do último sábado e foi levada para a Santa Casa de Curitiba. Os médicos disseram que ela passou por exames e, apesar do quadro estável, permanece internada também na Santa Casa sem previsão de alta. Além de Bruno, um jovem de 18 anos também foi atingido durante o ataque. Ele foi ferido de raspão na perna e não precisou ser internado. O autor dos disparos e o menor suspeito de dar suporte a ele durante a ação que causou tumulto na escola foram apreendidos e estão detidos no Centro de Socioeducação de Foz do Iguaçu. A polícia, o estudante disse que vinha sofrendo bullying e que saiu de casa decidido a praticar o ataque planejado desde julho. Como os dois foram apreendidos também, junto com eles foi um revólver calibre 22, munição e uma faca. Uma carta com pedido de desculpas foi encontrada no material escolar dos suspeitos, além de recortes com notícias de ataques em escolas dos Estados Unidos e do Brasil. Por conta desse ataque, as aulas no Colégio Estadual de Medianeira foram suspensas e serão retomadas amanhã. E uma mulher de 45 anos foi morta a tiros neste sábado no bairro Pilarzinho, em Curitiba. O marido dela é suspeito de ter cometido o crime e tentado se matar na sequência. Ele ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital evangélico, onde permanece internado. Os vizinhos disseram à polícia que o casal estava em processo de separação há 1 ano e que as brigas eram constantes porque os dois ainda moravam juntos. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher. E 4 pessoas da mesma família morreram em um acidente entre 2 carros e um caminhão no fim da tarde de ontem, entre Cambé e Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná, na PR-445. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão, que estava carregado com óleo de soja, bateu em um carro que fazia uma ultrapassagem proibida, perdeu o controle da direção e depois acertou o outro veículo que seguia atrás. Todas as vítimas no carro que seguia atrás morreram na hora. Uma família, pai, mãe e 2 filhas. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. O condutor do carro, que fazia a ultrapassagem proibida, estava bêbado e foi preso em flagrante. Ele também teve ferimentos leves e foi levado para a delegacia de Cambé. Os corpos foram encaminhados para o IML de Londrina. E o número de acidentes nas estradas com mortes e até mesmo dentro das cidades tem crescido. Além da imprudência, um outro agravante tem colaborado para o aumento deste triste índice, é o aumento da frota. Para se ter uma ideia, Curitiba é hoje a capital com o maior número de carro por habitante do país. Mas a cidade está longe de ser a mais motorizada do estado. 2 municípios do Paraná, por exemplo, possuem mais veículos do que pessoas. Com a aceleração do consumo dos últimos 10 anos, a população passou a ter acesso mais fácil à compra de veículos. Segundo dados do Denatran, Curitiba tem sido a cidade com o maior número de carros proporcionalmente falando. O maior número de pessoas, maior número de habitantes
nos municípios gera, consequentemente, né, um número maior de veículos. Então, isso depende de cada localidade. E normal essa quantidade de veículos para a quantidade de pessoas, de habitantes por município, né? Hoje nós precisamos, acho que todos estamos aguardando a questão de pós-eleição, a economia, para onde ela vai caminhar, as empresas, os fabricantes de veículos instalados, se permanecerão ou não. Então, nós teremos que acompanhar aí o resultado dos próximos governantes, né? E a economia. A economia é o fator principal para identificarmos se irá ou não aumentar essa questão de veículos no estado do Paraná. Alguns municípios já se aproximam da equiparação no número entre carros e habitantes, mas, segundo as autoridades, este crescimento é gradativo e trivial. Maiores frotas é Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, né, que é uma região metropolitana de Curitiba, que tem um número de veículos bastante acentuado. A população tem buscado meios de transporte mais eficazes. Por isso, o número de carros e motos tem crescido a cada ano. Mas, com o aumento da frota, outro problema aparece: o congestionamento. O que o Detran tem feito é a questão da educação para o trânsito, as questões de ações, né, de educação através da Escola Pública de Trânsito, unindo-se aos municípios, né, cada um na sua responsabilidade, mas essa questão de pessoas adquirindo veículo, eu ainda acho que é a questão da economia, né? E o fator humano é o fator principal com relação ao uso desse equipamento que é o veículo, né? E no próximo bloco é hora de falar de esporte. O Brasileirão tem um novo líder. Mais detalhes já já. Mãos desenha um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. E agora é hora de falar de esporte. Hoje, com Marina Protasiewicz, uma boa noite para você, Marina. Vamos começar falando do Brasileirão, então, que tem um novo líder, não é mesmo? É verdade, Thaís. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. É o Palmeiras, que bateu o Cruzeiro há 4 dias depois da eliminação para o rival na Copa do Brasil. Empatado em pontos com o Internacional, que também venceu na rodada, o Alviverde leva vantagem no saldo de gols. Só no sábado foram mais 3 marcados, na vitória sobre a Raposa. Lucas Lima abriu o placar para o Palmeiras aos 22 minutos de jogo. Em cobrança de pênalti, Mancoedio empatou 8 minutos depois. No final do primeiro tempo, o atacante Johan recolocou o time mandante na frente. E aos 20 minutos da etapa final, o zagueiro Gustavo Gomes, de pênalti, marcou o terceiro do Palmeiras e o primeiro dele pelo clube. 3-1 placar final. Esse também foi o placar da vitória de virada do Ceará sobre a Chapecoense, no Castelão, em Fortaleza. Os catarinenses abriram o placar com um gol de Dofo aos 34 minutos de jogo.
Mas no segundo tempo, o Vozão voltou com tudo e aos 10 minutos empatou com Valdo. 3 minutos depois, o atacante Arthur virou o jogo. E aos 31 minutos, Leandro Carvalho fechou o placar para os cearenses. E no Beira-Rio teve outra virada, dessa vez do Inter sobre o Vitória. Com o gol contra do zagueiro Emerson Santos, os baianos saíram na frente no primeiro minuto de jogo. O empate do Colorado só veio aos 17 do segundo tempo com o gol de Leandro Damião. E aos 40 minutos, D'Alessandro de pênalti marcou o gol da vitória do Inter. Já o São Paulo caiu para a terceira posição depois do empate em 2-2 com o Botafogo no Engenhão. Jean deixou os donos da casa em vantagem logo aos 4 minutos de jogo. Mas 3 minutos depois, Diego Souza igualou o marcador. O Fogão voltou a ficar na frente com o gol de Chiesa aos 24. E aos 16 minutos do segundo tempo, o atacante Carneiro marcou para o São Paulo e deixou tudo igual, 2-2. E a 27ª rodada do Brasileirão teve início no sábado com vitória gremista no duelo tricolor contra o Flu fora de casa. O triunfo fez o time gaúcho voltar ao G4 graças ao empate sem gols do Flamengo com o Bahia na Arena Fonte Nova. 0-0 também foi o placar do confronto entre o América Mineiro e o Corinthians na Arena Independência. Já no domingo, as redes desse estádio balançaram bastante, com 7 gols na vitória do Galo por 5-2 sobre o Sport. O Leão ainda saiu na frente com o gol contra do zagueiro Leonardo Silva aos 6 minutos de jogo. Mas Elias empatou para o Galo 2 minutos depois. De pênalti, Fábio Santos virou para os donos da casa aos 25 de jogo. 2 minutos mais tarde, o outro lateral, Emerson, aumentou a vantagem do Galo. E em seguida, Casares marcou o quarto dos mineiros. Aos 11 minutos do segundo tempo, Michel Bastos ainda descontou para o Sport. Mas o Atlético voltou a marcar com o artilheiro Ricardo Oliveira aos 24. Placar final, 5-2. Vitória do Atlético Mineiro e derrota do Paranaense. E daquelas derrotas doídas, viu? Na Vila Belmiro, o Santos venceu com um gol no último minuto do jogo. De pênalti, o meia Carlos Sanches marcou o gol da vitória santista aos 51 minutos da etapa final. E bem parecida foi a vitória do Grêmio sobre o Fluminense na única partida com gols do sábado, no Engenhão. De calcanhar, o atacante Everton marcou esse golaço que deu a vitória aos gaúchos. Esse aí vale a pena rever, hein? E nesta segunda é a vez do Paraná Clube entrar em campo. O tricolor recebe o Vasco às 8 horas da noite na Vila Capanema. E agora o assunto é vôlei. Não deu para o Brasil no Mundial de Vôlei masculino. A seleção brasileira ficou com a medalha de prata na competição depois da derrota para a Polônia na grande decisão disputada em Turim. Os poloneses venceram por 3-0 com parciais de 28-26, 25-20 e 25-23. Com o triunfo, a Polônia chegou ao tricampeonato mundial. Já no feminino, o Brasil sofreu hoje a primeira derrota no Mundial. Na terceira partida da competição, as brasileiras foram derrotadas pelas sérvias por 3-0, com parciais de 25-21, 25-18 e 25-19. As meninas tinham vencido os 2 primeiros jogos contra Porto Rico e República Dominicana. Nesta terça-feira, todo o grupo de folga. As seleções voltam à quadra na quarta-feira, quando o Brasil encara o Quênia. É isso, infelizmente, né, a nossa seleção não está dando muito bem no vôlei, e aí a gente fica um pouco triste, mas quem sabe na quarta-feira, né, contra o Quênia, a gente tem uma reviravolta, né, Thaís? Isso mesmo, né, Marina? O vôlei que sempre trouxe tanta alegria, principalmente masculino, aqui para o Brasil. É verdade. Tá certo. Obrigada, uma boa noite para você e até amanhã. Até amanhã.
E olha só, no próximo bloco você vai saber como consultar a situação do seu celular, se ele está irregular ou não. A Anatel vai começar a bloquear os aparelhos irregulares. É daqui a pouco. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, começou a notificar proprietários de telefones celulares em situação irregular. Se enquadram na categoria aparelhos roubados, extraviados e piratas. A partir de 8 de dezembro deste ano, esses aparelhos serão bloqueados pelas operadoras por determinação da agência. Saiba agora como consultar a situação do seu aparelho para saber se ele está ou não irregular. Começaram na semana passada as notificações da Anatel a usuários de telefones celulares irregulares em todo o território brasileiro. A medida tem como objetivo ajudar a diminuir a fabricação irregular e o roubo dos telefones móveis. Trata-se de um projeto chamado Celular Legal. Ele tem como objetivo incentivar o uso de equipamentos regulares nas redes de telefonia móvel utilizadas no Brasil, orientar a população dos benefícios e da importância dessa iniciativa e inibir o uso de equipamentos irregulares nas redes de telefonia móvel. A comunicação da irregularidade será feita via SMS e o consumidor terá até 75 dias para procurar as operadoras ou revendedoras de aparelhos. Caso contrário, o equipamento será inutilizado para todos os serviços que envolvem a rede de telecomunicação. A partir do momento que o usuário fizer a conexão de um aparelho celular novo na rede de telefonia móvel, isso então a partir do dia 23, esse aparelho, o usuário buscar fazer uma chamada telefônica com ele, por exemplo, a rede vai identificar o fato desse aparelho ser irregular e passará a mandar mensagens de texto, de SMS, para esse aparelho, informando justamente dessa irregularidade e que o equipamento será inibido, ou seja, ele não poderá ser utilizado nas redes de telefonia móvel, seja qualquer operadora ou em qualquer local do Brasil, a partir de 75 dias da primeira notificação. É importante colocar que, nesse caso, então, caso o usuário costume fazer chamadas de voz, ele, a partir desse bloqueio do aparelho, ele não poderá fazer novas chamadas de voz. Se ele tiver um plano que envolva chamadas de voz e envio de SMS, ele tanto não poderá fazer mensagens de texto, como também não poderá iniciar uma nova chamada de voz. E se o plano contiver também dados, ele também não poderá fazer nem a chamada de voz, nem o envio de SMS e nem acesso à internet móvel. Os celulares com fabricação irregular não poderão ser regularizados. Por isso, o usuário deve entrar em contato com o estabelecimento responsável pela venda para efetuar a troca do produto. Sugere-se que o usuário, o consumidor, dirija-se ao estabelecimento onde ele fez a aquisição do produto, portando a nota fiscal, e apresente a questão para ser feita a análise da empresa fornecedora do equipamento. Caso, mesmo assim, não se consiga chegar a uma solução, sugere-se, então, eventualmente, o usuário, seria necessário ao usuário ter o apoio, né, de um órgão de defesa do consumidor, como o PROCON, por exemplo, para que ele possa ser orientado no que deve ser feito em relação a isso. Para o usuário que tem dúvidas sobre a regularidade do seu aparelho, poderá conferir o número do e-mail direto no site da Anatel. Há também a possibilidade de checar a certificação na caixa do produto e no manual de instruções. Sim, é importante que o consumidor sempre busque a aquisição de aparelhos celulares e de equipamentos de telecomunicações de maneira geral, em estabelecimentos idôneos e verifique a existência do selo de certificação da Anatel. Esse selo ele consta no próprio aparelho ou no manual desse aparelho, também na bateria e no carregador. No caso ainda de persistir dúvidas, ele pode acessar esse site da Anatel do Celular Legal e verificar ali o número e-mail
que ele tem então a informação de que o aparelho é irregular. Nesta terça-feira, uma frente fria chega ao sul do Rio Grande do Sul no início da madrugada e avança sobre o estado no decorrer do dia, provocando chuva moderada. Áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva durante a tarde e a noite sobre Santa Catarina, Paraná, Centro-Oeste Paulista e Sul, Zona da Mata, do Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro e também em Goiânia, além do centro-leste do Mato Grosso e nordeste do Mato Grosso do Sul. No norte, instabilidades no noroeste e oeste do Amazonas, Acre e sul do Pará. Vamos ver as temperaturas. Mínima de 15 graus em Porto Alegre, máxima de 20 previstos para amanhã, 23 a máxima em Curitiba, 30 em São Paulo, assim como em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em Cuiabá, os termômetros chegam a 40 graus amanhã. E o Mundial News hoje fica por aqui. Um excelente início de semana para você. Te espero amanhã. Até lá.